Olá, bom dia. Estamos a começar mais uma edição do programa Visão Disruptiva Podcast. Hoje vamos abordar sobre uma temática que tem preocupado bastante os profissionais do nosso mercado. As principais alterações à nova Lei Geral do Trabalho e seus impactos no mercado de trabalho. Para tal, temos três especialistas que vão nos ajudar a abordar e a compreender sobre esta importante temática. Zaida Funeca, Silvano Epalanga e Deise Cabral são os nossos convidados de hoje. Deixa primeiramente agradecer-vos pela vossa presença. O nosso muito obrigado por se fazerem presente ao nosso programa. Bem, eu vou deixar que vocês façam uma autoapresentação, de modo também a enquadrarmos aqui a plateia que está aqui conosco. Eu não sei, estamos ainda no mês das mulheres, o mês ainda não terminou. No entanto, vou passar a palavra para o Silvano, uma vez que ele é o homem que está aqui presente na nossa plateia. Julguei eu que a prioridade devia ser das senhoras, justamente por ser o mês das senhoras. Nós cedemos. Está bem. Foi intencional, na Pronto, verdade. Descrição sumária, né? Sou advogado de profissão, atualmente trabalho como advogado in-house penso ser do maior player do setor de bebidas. Tenho igualmente formações a nível pós-graduadas, nomeadamente mestrado na área jurídico-financeira pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Algumas pós-graduações também ligadas ao setor mais da componente financeira, que durante algum tempo foram os meus maiores interesses em termos de estudo e desenvolvimento. Pessoalmente considero-me uma pessoa curiosa, interessada pelas coisas e com uma vontade imensa de superar-se dia após dia. Ok. Zaida? Bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu sou a Zaida Amado Faneca. Eu sou mulher, mãe e esposa. Ok. Não me intitulo uma especialista de direito laboral. Eu sou uma eterna aprendiz do direito e do ordenamento jurídico angolano. Os desafios são diários e, portanto, o foco agora na Lei Geral do Trabalho é fruto da necessidade, não é? Temos uma nova lei que entrou em vigor há dias e, portanto, a curiosidade, os questionamentos, as dúvidas são mais do que muitas, e o nosso papel como técnicos, advogados, juristas, é ir ao detalhe desta lei para eventualmente entendermos os seus minúcios e podermos aplicá-la da melhor maneira. A minha experiência profissional, eu já tenho alguns anitos de casa. Comecei primeiro como advogada em Portugal e depois em Angola. O meu percurso tem sido no setor petrolífero, como in-house lawyer também, nos últimos 13 anos. Ok. Também sou muito curiosa, também sou muito desafiadora, sou uma amante pelo desporto. Exato. E alio a seriedade da advocacia com a leveza do movimento. Ok, muito bem, muito bem. Deise Cabral. Obrigado pelo convite que foi formulado, obrigada pela oportunidade também. Eu sou Deise Cabral, sou jurista, mãe, esposa, dona de casa também. A nível profissional, atuo, digamos assim, muito com maior ênfase no direito de trabalho. Sou mestre em resolução de conflitos e mediação e também considero-me eterna aprendiz. Vim para colher e, se calhar, também transmitir o meu humilde conhecimento e gosto de trabalhar com pessoas, gosto de lidar com pessoas. Na minha vida, diariamente, lido com pessoas de várias classes, digamos assim, e gosto do que faço. Ok. Obrigado. Bem, indo direto ao ponto, sem mais delongas, entrou em vigor a nova Lei Geral do Trabalho, conforme é de conhecimento de todos,
No entanto, o que eu vou questionar nesse momento é qual é o impacto que essa nova lei poderá trazer para o mercado de trabalho, porque isto tem sido, digamos assim, um motivo de bastante reflexão para todos os profissionais, não é? A lei entrou em vigor, mas e depois? O que é que se espera dessa nova lei? Pode ser, sim. Bem, Doutora Zaida, desculpa. desde logo o espírito do legislador foi trazer mais estabilidade ao mercado de trabalho. Portanto, e humanizar um bocadinho o direito de trabalho, garantindo aqui mais direitos, liberdades e garantias na esfera jurídica do trabalhador. As alterações que mais se falam em relação ao regime contratual vêm na senda desta intenção do legislador de eventualmente tornar os vínculos mais estáveis e naturalmente reduzir aquilo que é uma realidade da nossa comunidade, que é o desemprego e a rotatividade excessiva nas posições laborais. Depois traz uma série de soluções novas que olham o lado humano do trabalhador, que consideram a vida privada e os direitos da intimidade e os direitos referentes ao seu agregado familiar e a sua esfera jurídica pessoal, tornando estas relações entidade empregadora e trabalhador mais humanizadas. Silvano? Eu vou pegar aqui o fio da ideia de humanizar, que de facto parece-me aqui uma novidade neste novo diploma, sobretudo o leque de direitos de personalidade que procura acautelar. Mas, entretanto, eu não posso deixar também de referir, sobretudo tendo em conta aquilo que é o nosso dia-a-dia, da preocupação de quem está do outro lado, né, do empregador. E parece-me que a lei, apesar dessas valências todas que tem, e aqui é muito bem referido pela doutora, esqueceu-se do contexto atual económico em que nós vivemos. Todos nós sabemos as dificuldades que as famílias vivem, transcende para as empresas. E numa situação em que as empresas vêm-se aflitas a poderem manter o negócio, ter uma lei que para o empregador apresenta-se como mais um ônus, mais uma situação de encargo financeiro, parece-me que logo a primeira solução será aquilo que menos se espera, é desfazer-se dos trabalhadores, não é? Então, se eu não tenho condições de absorver, porque o mercado não me permite absorver, eu, além de não fazer novas contratações, eventualmente vou-me desfazer dos que eu já tenho até então, porque esses, se calhar vamos falar um bocado mais lá para frente, tendem a vir a transformar-se em contratos por tempo indeterminado. Entretanto, respondendo à sua questão, para o mercado de trabalho, com todas as garantias que a lei prevê e que aparentam ser muito boas para o trabalhador, parece que é inoportuna a vigência neste contexto económico. Então, antevejo, se calhar, um cenário menos otimista para o mercado de trabalho. Menos trabalho, pelo menos nos próximos 2 anos, talvez. Doutora Deise, neste caso em concreto, será que vamos passar a ter mais pessoas desempregadas em função do contexto em que nós estamos inseridos? Porque, de facto, as empresas, numa fase como esta, em que o cenário de negócios não parecem ser tão positivos, as empresas querem ao máximo reduzir ao máximo o número de efetivos e não ao contrário. E agora, os contratos passando a serem, digamos assim, serem contratos indeterminados, isso poderá ter um impacto muito grande.
qual é a sua perspectiva em relação a este aspecto? Ok. Desde já eu penso que esta nova lei buscou trazer algum equilíbrio a nível da relação jurídico-laboral. É importante salientar que a Lei 7/15, obviamente na perspectiva do empregador, digamos assim, era mais vantajosa, porque abria portas para negociações ou contratações de curta duração, sendo que o empregador via-se numa condição, e desde logo é sempre uma condição superior, não é? Ao seu contratado ou ao seu trabalhador, mas punha-se numa posição em que ele, a qualquer momento ele podia rescindir o contrato, podia simplesmente não renovar o contrato e daí para frente, obviamente, que o mercado de desemprego, o índice de desemprego começou a disparar. Eu penso que neste momento o que acontecerá, digamos assim, é que esta nova lei irá se calhar trazer algum equilíbrio, na medida em que os contratos existentes, não é? Os contratos existentes mantêm-se como contratos por tempo determinado. Não quer dizer que, tão logo a 26 de março, que entrou em vigor a nova lei, estes contratos passaram a contrato por tempo indeterminado. Não é bem assim. Os contratos mantêm-se até a sua caducidade, ou pelo menos antes disso. Se nenhuma das partes se pronunciar quanto à renovação, aí sim a sua renovação passa, já no âmbito da nova lei, a contratos, se calhar, por tempo indeterminado. Se uma das partes se pronunciar, nesse caso o empregador, se ele se pronunciar e conseguir, obviamente, manter, em função daquilo que diz a lei, manter a contratação por tempo determinado, usando uma das justificativas que a lei indica, ele pode continuar com esta modalidade de contrato. Portanto, nada o impede. Eu penso que devemos nos ater aqui ao que disse a doutora Zaida, olhar um bocadinho mais para o lado humano. Esta lei vem trazer, sim, um pouquinho mais de humanismo ou humanidade aqui ao setor de trabalho, que de determinada altura tornou-se, eu não diria descontrolado, mas tornou-se muito suscetível à vontade do empregador, porque o empregador poderia simplesmente não renovar o contrato sem qualquer justificação, inclusive, e deixava o trabalhador numa posição meio que condicionada, porque o trabalhador, ao ser contratado, ele tem as suas ambições, obviamente, faz a sua projeção de vida, e quando surge de repente uma comunicação de não renovação, ele vê-se meio que, obviamente, perdido e despreparado para então seguir com os seus projetos. Isto por si também causava um grande desequilíbrio. Agora surgiu-me aqui uma questão em função do seu argumento, doutora Deise. Os contratos que foram renovados no passado dia 26 ou que foram celebrados no passado dia 26, a priori assumem como contratos indeterminados ou nem por isto? Não necessariamente. Como a colega disse bem, a nova lei não vem abolir os contratos por tempo indeterminado. Os contratos por tempo determinado continuam a ser possíveis de celebrar, só que estão mais restritos. Existem cláusulas específicas para fundamentar esta contratação a termo. E existem tempos definidos para a duração destes contratos, que já não têm a ver com as dimensões das empresas, como se previa na Lei 7. A Lei 7, a duração dos contratos por tempo determinado estava diretamente ligada à dimensão da empresa. 5 anos para determinado tipo de empresa, 10 anos para outro tipo de empresa, tendo em conta o volume de negócios e o número de trabalhadores. Agora desaparece esta referência ao tipo de empresa, não é? Ao volume de negócios, mas tem tempos restritos e tem causas na raiz. Eu queria aditar um bocado ao que os colegas falaram aqui e dizer que eu entendo que esta lei vai trazer é um mercado de trabalho eventualmente mais qualificado. Porque a entidade empregadora continua a ter a prerrogativa de denunciar estes contratos. A entidade empregadora continua a ter a prerrogativa de, ao fim da sua vigência, dizer não quero renovar. Esta prerrogativa não desapareceu. Tem, naturalmente, os pré-avisos que são precisos dar, mas ela existe.
E, portanto, vai também onerar o trabalhador no sentido de se mostrar mais valia para a empresa. Ok. Porque, exatamente pelo que disse, as empresas vão naturalmente olhar o seu quadro de trabalhadores, vão naturalmente fazer uma avaliação mais criteriosa de quem é que vale a pena, não é, manter com um vínculo indeterminado, porque o vínculo indeterminado tem um ônus muito maior para a entidade empregadora. Então, aqui os profissionais de capital humano, os profissionais de recursos humanos, provavelmente vão adotar aqui mecanismos de avaliação de desempenho e de performance muito mais exigentes na altura de tomar estas decisões de renovar, não renovar, converter ou não converter. E, portanto, os trabalhadores vão ter, sim, que fazer um step-up no seu desempenho para justificar esta aposta da entidade empregadora. Ok. Não sei se a doutora Daisy queria argumentar mais alguma coisa em relação a isso. Relativamente à questão que o meu colega levantou, o Dr. Silvano, eu penso que se nós formos a nos ater ao lado, se formos a nos ater ao lado negativo da lei, unicamente olhando na perspectiva do empregador, nós vamos ter sempre alguma dificuldade, se calhar, para que o trabalhador se sinta, de certo modo, não diria folgado, mas mais seguro daquilo que é o vínculo que ele tem com a empresa. Concordo com a doutora Zaida quando diz que, obviamente, isso vai exigir maior e melhor desempenho da parte do trabalhador. Sim, vai exigir sim, e acredito que nessa altura muitos dos trabalhadores, muita da comunidade que está no ativo, estará se calhar a preparar-se, tal como nós também tivemos esse processo de preparação e adaptação aqui ao teor e digamos que à bagagem dessa nova lei. Mas é importante termos em mente que até mesmo para o próprio empregador, o contrato por tempo indeterminado também traz aqui alguma salvaguarda, digamos assim. Imagine, por exemplo, aquele cenário em que o trabalhador vê-se necessitado de um crédito, por exemplo, vê-se necessidade de solicitar algum apoio bancário, quer dizer, desafoga, se calhar, o próprio empregador, na medida em que ele não irá tanto bater à porta do empregador a solicitar mais e mais documentos, quando com contrato por tempo indeterminado o vínculo está bastante visível, as partes assumem este vínculo e ele pode, se calhar, bater portas a terceiros para se ver resolvido em determinadas matérias. Portanto, se ficarmos só ao lado oneroso, financeiro do empregador, então nunca olharemos pela perspectiva Doutora, positiva por parte do trabalhador. Eu compreendo todas essas valências. Agora, o que eu estou aqui a tentar também trazer à mesa, ao debate, é uma realidade em que eu me confronto todos os dias, dentro do meu laboral. Definitivamente, não me parece que nós estamos no melhor contexto das empresas verem-se obrigadas a terem transformações de contratos por tempo indeterminado. É disso que eu estou a me referir. É o contexto econômico em que as empresas estão a atravessar. Agora, de longe, o contrato de tempo indeterminado dá essa estabilidade toda e mais, aumenta, de certa forma, a competitividade. Temos quadros melhores qualificados, melhores preparados, porque as empresas efetivamente vão começar a fazer peneira. Quem que me interessa manter no meu ativo. E se calhar também tirar aquela ideia de algum... vou usar essa expressão, permita, mas dormir à sombra da bananeira, que é muito patente entre nós. Temos que ter a honestidade de dizer isto. Quando se tem um contrato por tempo indeterminado, se calhar trabalha só 5 horas, se calhar
Percebes? Há aqui uma postura de um profissional que também vai ter que se adaptar a esta nova realidade, porque as empresas vão precisar de ter profissionais mais rentáveis possíveis, profissionais mais ativos possíveis, e há isto. Mas o cenário atual que eu vou observando é um desespero das empresas com essa transformação de contrato de tempo determinado. Tenho que ser honesto em dizer isto. A Tora, se calhar in-house, eu não sei como é que o setor em que a Tora trabalha está a viver esta situação de transformação dos contratos, mas de facto, a partir de 26 de maio, todos os outros contratos que tendem a se renovar por esta altura e são por tempo determinado, algumas entidades estão a repensar efetivamente em manter este contrato. O que não se ia despoletar esse tema, se calhar internamente dentro dos recursos humanos, se não houvesse essa transformação, ou se estivéssemos num contexto macroeconómico até favorável. Exato. É facto, é facto. Estão todas as empresas a olhar para os seus contratos por tempo determinado e com bastante escrutínio. Portanto, a avaliação vai de facto ser brutal e eu confesso que também prevejo bastantes despedimentos e prevejo mais. Prevejo que, mesmo que não haja despedimentos, os processos disciplinares, as exigências vão começar a aumentar, porque as empresas vão ter que exigir desses trabalhadores que vão passar a efetivos um grau de comprometimento muito maior. E depois, outra questão que nós, embora eu tenha passado por ela, que eu acho que é muito relevante tocar na sequência do que o colega está a referir, é que este desaparecimento do tratamento diferente das empresas consoante o seu volume de negócio é muito impactante. Estamos a falar... Se calhar é uma das coisas mais impactantes, ou é uma das alterações mais impactantes que nós acabamos de verificar nesta nova lei. Não sei. É que mesmo note... na questão das indemnizações também vai ter um impacto muito grande em função dessa alteração. Não sei se os doutores concordam comigo. Com certeza, com certeza. Uma coisa é nós estarmos a falar numa empresa com uma dimensão considerável, num grupo Castel, por exemplo. De uma petrolífera. Numa petrolífera, por exemplo, que eventualmente os números permitem abarcar estes custos acrescidos que estas novas implicações vêm trazer. Eu contraria um bocadinho, porque a pouca experiência que eu tenho no mercado de trabalho deu-me a oportunidade de poder, de certa forma, verificar que algumas empresas com um porte maior, até com dimensões globais, em muitos casos são essas mesmas empresas que cometiam essas infrações. Eu não sei se é a vossa observação, mas quanto a essa questão, por exemplo, de encontrar formas de não renovar, digamos assim, os contratos dos colaboradores que deviam passar a contratos indeterminados e encontrarem fórmulas para poderem contornar essa situação. Acabei por verificar que muitas empresas de maior dimensão foram essas mesmas empresas que cometeram tais práticas. Honestamente, eu acho que é transversal. Eu acho que é mais visível nas grandes empresas porque a tendência dos trabalhadores reagirem contra as grandes empresas é maior. Portanto, okay. a tendência num trabalhador que está numa pequena empresa, com eventualmente, e sem desprimor nenhum, com um pacote salarial mais baixo, é ir procurar uma solução para a vida do seu agregado familiar. Já os trabalhadores das petrolíferas e que sabem que podem ir manifestar a porta e que sabem que eventualmente... mais informados e que eventualmente estas empresas não procuram esta exposição negativa. Então, eu acho que é mais uma questão de exposição do que, de facto, acontece mais aqui e menos ali. Okay. Para clarificar, Anselmo, nós não podemos caracterizar como infrações o fecho de contrato, ou seja, a caducidade do contrato, no âmbito da Lei 7, porque era mesmo permitido. Aliás, no âmbito da Lei 12/23, também é permitido.
percebe? Não são infrações. A comunicação de não renovação, porque desde logo o contrato é a vontade mas das aqui partes. eu refiro-me, doutora, peço desculpa por lhe interromper. Aqui eu refiro-me em situações em que, a priori, a organização sabe que vai continuar com o colaborador. No entanto, a aproximar-se a data Certo. para passar São as ditas manobras dilatórias, né? Sim. Ele encerra o contrato com o colaborador, depois diz assim, após um mês eu chamo-te novamente. Logo conseguimos perceber que essa empresa tem a intenção, ou tinha pelo menos a intenção de continuar com o colaborador. O que acontece é que, pronto, o que eu estava a rebater é a questão da terminologia infração, ok. porque a lei permitia, se calhar, o uso dessas manobras. O que acontece? A partir do momento em que esta empresa está diante de uma, se calhar, internamente ela consegue receber uma espécie de notificação de que o contrato vai se renovar e aí já passará, no âmbito da Lei 7, já passará para indeterminado, ela, desde que cumprisse com aviso prévio, percebe? E essa era uma das nuances da lei 7. Desde que cumprisse com aviso prévio, sim, ela podia cessar o contrato. Ela não está a infringir, percebe? Não estaria a infringir a lei, porque o próprio contrato, a natureza do contrato assim o permitia. E a lei também. Percebe? Por mais que ela tivesse trabalhador, por exemplo, por 9 anos, se ao final desse 9º ano, ou ao final antes o 10º ano, ela comunicar atempadamente que não vai continuar com o contrato ou não pretende continuar, não há infração aqui. Porque o contrato tem de espelhar e espelha sempre a vontade das partes. Quando uma não quer, percebe? Ela tem o direito de fazer cessar. Permita só clarificar aqui a questão. O que está aqui em causa não é a cessação, mas é cessar para depois recomeçar o contrato. Exatamente. Ou seja, é uma sucessão de contratos, sucessão fraudulenta de contratos neste caso. Isto é fraude à lei, porque se tu tens a intenção de manter aquela pessoa naquele posto, então é dentro do limite que a lei te estabelece para manter aquele vínculo por tempo determinado, para posterior passar a tempo indeterminado. Porque senão... que é que serve? Não estando as partes em pé de igualdade, acaba sempre o empregador por fazer valer aquilo que é a sua vontade. Daí... Isto é fruto do desconhecimento. Isto é fruto do desconhecimento da maioria das pessoas daquilo que são os seus direitos e as suas garantias. A prerrogativa de fazer cessar o contrato ao fim dos anos que a lei permitia era possível e continua a ser possível agora à luz da lei 12/23. O que o Anselmo nos falou é, findo aquele prazo, a entidade empregadora propõe um mês em casa para voltar. Isto não é consentâneo com a lei. Isto configura uma manobra dilatória, que configura uma posição de sucessão de contratos e que, se o trabalhador souber que pode reagir, pode reagir. Pode procurar a Inspeção-Geral do Trabalho, pode procurar uma PES e, naturalmente, ser-lhe-á dada a razão. A questão aqui é a tal desigualdade, não é? Portanto, a alternativa do trabalhador qual é? Vais um mês para casa e voltas e ficas mais 5 anos. Sim. Ou... Depois vais mais para casa, depois voltas... E ficas mais 5 anos, mas estás empregado durante 10 anos, durante 20 anos. E a alternativa é, ou então, meu amigo, sou obrigada. Okay. E qual é a conta que o trabalhador faz? Infelizmente, a conta que o trabalhador faz é, ok, eu vou aceitar isto porque senão eu vou para o desemprego. Bem, em função disto, esta nova lei corresponde aos anseios dos trabalhadores, porque a percepção que as pessoas tinham, e uma coisa é percepção e outra coisa é realidade. Vocês, na qualidade de especialistas nessa área, percebem melhor do que nós. A percepção que se tinha no passado é que a anterior lei revogada, de certa forma, dava muitos poderes aos empregadores. Será que essa nova lei vem, digamos assim, contrapor esta percepção que as pessoas tinham em relação à lei anterior? Eu penso que, a nível contratual, esta nova lei vem corresponder aos anseios dos trabalhadores. Porque, repare, os contratos, se calhar, tornam-se mais seguros, os vínculos tornam-se efetivos com um maior pendor, não é? E os contratos tornam-se mais seguros, o trabalhador sente-se, obviamente, maior
sente que o seu vínculo está muito mais salvaguardado. O que não quer dizer que o empregador, como disse a doutora Zaida, perde ou limita-se aqui o direito de exercer o seu poder disciplinar ou de controlar, de adotar políticas de controle, por exemplo, de entrada e saída e etc., do cumprimento das regras internas da própria empresa. Não quer dizer isso. Mas, a nível de contrato, o trabalhador sente-se mais protegido e mais seguro, porque o contrato, desde logo, o contrato, nós sabemos que não tem necessariamente de estar por escrito, mas havendo uma relação jurídica de trabalho e não estando por escrito, não está estabelecido por escrito a modalidade do contrato, ele passa logo a indeterminado. E como nós temos muitas empresas que são de dimensão mais pequenas, não é? Temos trabalhadores mais humildes, menos informados, estes trabalhadores, se calhar, de certo modo, veem os seus direitos mais garantidos. É claro que, por outro lado, tem a situação dos empregadores que também ficam um bocadinho mais apertados, mas aí está o período que nós estamos ou que tivemos de adaptação a essa nova lei. Acredito que foi o período suficiente para a adoção de novas regras e políticas a nível de gestão de capital humano para efetivamente garantir aqui maior controle, não é? Maior controle do desempenho do trabalhador. Infelizmente, eu prevejo aqui um período de pelo menos um ano conturbado. Até que estes contratos por tempo determinado sejam de facto resolvidos. Então, prevejo aqui um período de bastante instabilidade para estes trabalhadores que estão com contratos por tempo determinado, porque vão ser objeto de verificação à lupa e vão, de facto, estar aqui na corda bamba durante algum tempo, até que se decida se, de facto, eles vão passar a contratos por tempo indeterminado ou se, eventualmente, vão aumentar os números de desemprego. Deixa-me só trazer aqui um exemplo. Nós estamos a olhar, se calhar, para o tecido empresarial, grande empresa, mas olhamos para as pequenas empresas e que têm algum número representativo no nosso tecido empresarial. E pensamos num prestador de serviço e que muitos deles, às vezes, têm o seu objeto social alocado a um único cliente. E voltando aqui a destapar, mas se calhar uma outra realidade, às vezes é porque o cliente, esse único cliente é o gestor daquela determinada entidade, pública ou privada, é parente, e de repente esta pessoa sai daquele cargo. Esta pessoa que tem uma atividade dependente de uma terceira entidade, ou pessoalizada até, se assim posso dizer, fica sem o seu trabalho, sem o seu rendimento. E num contexto em que essa pessoa tinha 5, 10 trabalhadores, estou aqui a dar exemplo, por exemplo, de uma empresa de prestação de serviços de informática, e tinha contratos de trabalho por tempo determinado com aqueles prestadores. Quando houve a lei, esse contrato renovava-se 3 em 3 meses. Um exemplo assim destes. Quando houve a lei, o contrato, por exemplo, em abril renovou-se e a lei prevê, dentro do regime da transitoriedade, que aqueles contratos passaram por tempo indeterminado. E chega a dezembro, o PCE, o administrador ou o ministro, que até é primo e que facilitava com que se conseguia prestar aquele serviço de informática dentro daquele ministério ou dentro daquela empresa, é exonerado ou cessa o contrato. E o segundo que entra já não tem interesse em manter os mesmos serviços. O que é que acontece? Este empregador, empresário do setor de informática, já terá de resolver a cessação deste vínculo. Exato, da extinção. São as indemnizações, são as compensações. E o nosso tecido empresarial, nós vimos isso na fase da Covid, não tem capacidade nem sei se é o termo, mas nós não temos hábito de ter
cash flow. Exato, que Cash permite, flow em para as face, organizações. em face de uma diversidade, poder. Aguentar ou suportar. E o que a nova lei diz, ou prevê, ok, houve cessão de vínculo, ou extinção por causas objetivas, qualquer dos cenários, está obrigado a indemnizar, está obrigado a compensar o trabalhador. Como é que fica? Vamos encher os tribunais com processo com este empregador? Com certeza. Percebe? Eu procuro trazer dentro da minha visão um cenário mais real, porque o cenário risório eventualmente dentro de 2 anos, mas o de hoje é este, é do empregador desesperado, é de um trabalhador, porque também tem essa perspectiva de quem é contrato por tempo determinado nas empresas, não saber da sua real situação. Que está a chegar os 30 dias da cessação do seu contrato, não sabe se vai receber uma carta ou não. Eventualmente, se calhar, devem estar a pôr férias logo nesta fase. Então, há este contexto, estabilidade de emprego com um contrato de tempo determinado, e falou da questão dos empréstimos, parece-me louvável a todos os níveis. Mas já há um contexto, há um cenário de 1-2 anos menos otimista. Temos que ser realistas nessa perspectiva. Ok. Neste caso em concreto, o contrato de trabalho por tempo determinado passa a ter um caráter excepcional e transitório, não é? De acordo com esta nova lei. Em que circunstâncias será lícita, não é, digamos assim, a celebração do contrato por tempo determinado, de acordo a esta nova lei? Pelo menos um exemplo prático para que as pessoas tenham uma ideia de tudo que nós estamos aqui a abordar. Certo. A nova lei elenca uma série de causas, né, que justificam a contratação por tempo determinado. Podemos citar aqui, por exemplo, algumas: o trabalho sazonal, a substituição de um trabalhador temporariamente ausente, se calhar por motivos de saúde ou por qualquer outra situação, ou licença, por exemplo, de formação. Existe uma causa que está muito ligada ao caráter, uma espécie de caráter social, digamos assim, em que o legislador vai incentivar a contratação de trabalhadores que estão desempregados há mais de 1 ano, se calhar para, de certo modo, direto ou indiretamente, contribuir para a redução do índice de desemprego, permitindo a celebração desse tipo de contrato para que a empresa tenha tempo de avaliar, se calhar, esse trabalhador e ver se é possível permanecer, ou que o mesmo permaneça na empresa ou não, se calhar. Mas já essa possibilidade. Tem também trabalhadores em situação de reforma, não é? Que por algum motivo, seja para melhor transmissão de conhecimento ou partilha de experiência, há necessidade aqui de contratar por mais algum tempo ou de mantê-lo no ativo por mais algum tempo. Então, também é permitido a contratação por tempo determinado. Não sei se a doutora Zaida e o doutor Silvano gostavam também de argumentar alguma coisa em relação a esta questão. Sim, as causas estão já agora, a título de curiosidade, no artigo 15 da nova Lei Geral do Trabalho. Portanto, elas prendem-se mais com questões sazonais e de aumento de produtividade e de necessidade de mão de obra temporária ali das empresas. Depois tem estas questões de causas sociais, como tem uma referência também aos antigos combatentes, para a proteção destes heróis, não é? da nação. Tem esta questão dos desempregados há mais de 1 ano, mas são aquelas, portanto, no modo geral, são cláusulas que de facto justificam que a empresa, por determinado tempo, vá buscar mais trabalhadores. Não se trata de ir testando trabalhadores para ver se eles funcionam ou não, mas sim de facto justificar que a necessidade daquele número a mais é de facto partida no tempo.
Eu fico aqui a imaginar, nessa altura, os gabinetes jurídicos devem ter muito trabalho. Devem ter muito trabalho em função da nova lei que entrou em vigor. E, em função disso, tenho algum receio. Se não haver uma fiscalização forte, todo esse esforço que se fez de trazer, de certa forma, ou de tentar garantir aqui algum direito dos trabalhadores, ir por terra, conforme se diz. Não sei qual é a vossa visão quanto a isso. Eu vou roubar-vos a palavra. Eu entendo o seguinte, a perspectiva que as pessoas têm, pelo menos este é o meu entendimento de facto real, é o que eu pratico no meu dia a dia como in-house lawyer de uma empresa. A perspectiva que as pessoas têm do departamento jurídico é de proteção integral da entidade empregadora. E não é assim. A empresa do futuro é uma empresa compliant. É uma empresa de resultados. E uma empresa de resultados é uma empresa de pessoas que conhecem os seus direitos, de pessoas que exercem os seus direitos e de pessoas que estão felizes no seu local de trabalho. Portanto, pelo menos eu, no meu dia-a-dia, eu procuro aconselhar o meu top management no sentido de facto, adotar posturas que estejam consentâneas com a lei, porque isso depois vai traduzir a longo prazo. Estas questões que estava a dizer, eu vejo que parecem que são as grandes empresas que têm mais desvios e por isso que têm mais processos em tribunais, isto tudo danifica bastante o resultado positivo da empresa. E quanto maior a empresa for, e se tiver, por exemplo, no ramo onde eu estou, que é o petrolífero, que trabalha com as grandes operadoras que têm exigências de compliance muito elevadas, empresas com contencioso laboral são empresas que são cortadas logo à partida para prestar qualquer tipo de serviço a uma Chevron, a uma Total ou uma BP. Portanto, a defesa do interesse do trabalhador, em última instância, é a defesa do interesse da entidade empregadora. Okay. Esta é a minha visão. Então, em resumo, os gabinetes jurídicos não vivem tramar em função da nova lei. Mas concordo em tudo que a doutora aqui acabou de dizer. O que se procura fazer é assegurar que aquela decisão da administração seja consentânea com a lei, com o direito. Em alguns momentos, salvaguardando o interesse do empregador, noutros momentos, temos de ser cuidadosos em alertar da consequência daquela decisão, que não é a mais justa para o trabalhador, porque às vezes também o direito, infelizmente, tem essa perspectiva de ser uma faca de dois gumes. Ainda que haja algum respaldo legal sobre aquela decisão, mas eventualmente não terá consequências mais positivas para a imagem da empresa, para aquilo que é o posicionamento da própria empresa no mercado. Mas pronto, no atual contexto, o que está a ser feito é um bocado isto, são os recursos humanos a olharem para os seus recursos, para os seus trabalhadores, e tentarem perceber efetivamente com quem é que devem contar. Okay. Com quem é que devem contar, passando para contrato de tempo indeterminado. E eu gosto de olhar nisto num otimismo, sobretudo quando vejo às vezes cenários de trabalhadores em que tudo e mais alguma coisa é motivo para não comparecer no serviço. Ou seja, esse tipo de trabalhador ou vai se adaptar a este novo contexto ou tem que perceber que vai ficar sem trabalho. Okay. Eu vi uma celebração maravilhosa no Instagram da cláusula que diz 3 dias para primos, tios e etc., para o óbito de primos e tios e etc. Foi a cláusula mais celebrada
No Ninguém, Instagram. ninguém Sim, diz sim, que é sem remuneração, né? Por acaso é importante, e gostava que aqui os doutores fizessem um pequeno enquadramento sobre o alargamento do leque de faltas justificadas, porque parece-me que isto cai dentro do leque de faltas justificadas, não é? A participação em óbitos agora de sobrinhos, primos, etc., que na anterior lei, digamos assim, não existia. De certa forma, compreendendo o nosso contexto, não é? São situações que, de certa forma, prejudicava também os profissionais no sentido de que, em função da nossa cultura, o nosso contexto, não comparecer, por exemplo, no óbito de um sobrinho, de um primo, torna-se muito pesado. Não é? Você mantém um emprego e, em contrapartida, arranja problema familiar. E, no nosso contexto, temos a família como o nosso primeiro suporte. Porque quando acontece alguma coisa na empresa, a empresa também não pensa duas vezes em demitir. E, às vezes, é a família que está aí a dar aquele suporte nos momentos de crise. Não é? Qual é a vossa visão, enquanto juristas, sobre precisamente o alargamento do leque de faltas justificadas? O legislador teve muito bem, eu penso que foi assertivo. E pegando na ideia inicial da doutora de humanizar. Agora, quer dizer, o óbito do primo, do vizinho, mas é parente até o terceiro grau, assim que a lei faz referência. Mas eu não vou patrocinar isto. Tens de ter consciência que não tens remuneração neste dia em que faltares. Penso justo. Parece conciso. Aí as pessoas, se calhar, vão ponderar um bocado mais a quem efetivamente prescindem da remuneração do ordenado naquele dia para ir poder assistir o funeral. Doutora Deise. Sim, concordo com o colega, ou seja, por mais que a falta seja justificada, não quer dizer que tem necessariamente de ser remunerada. Ou seja, as faltas justificam-se em função, né, de toda uma série de situações que podem surgir no dia a dia e ninguém está isento disso. Mas não quer dizer que o empregador, ao ter contato com uma justificação, seja obrigado necessariamente a remunerar por aquele dia. Então, há todo um leque de situações que são aqui chamadas, não é? Que hão de ser ponderadas da parte do empregador ou do gestor do capital humano para, então, tomar esse posicionamento. Sim, deixa só fazer aqui um acréscimo e faz lembrar agora. Porque é que é uma falta justificada? Porque se não for justificada, é motivo de processo disciplinar, que pode culminar inclusive com despedimento. Daí, se calhar, ok, é meu parente de 0 grau, está aqui o justificativo e foi o funeral, o empregador não tem a obrigação de remunerar por aquele dia, entretanto, é uma falta que não configura infração disciplinar. Okay. E falando sobre processos disciplinares, penso que temos novidade nesta nova lei. 2 novas medidas foram acrescidas, não é, no processo disciplinar. O que é que temos de novidade? Temos problemas. Temos uma medida que consta da linha e não está regulamentada, que é a despromoção temporária de categoria. Tem havido discussões técnicas, não sei se os colegas têm participado. Exatamente, de onde caso. nos podemos basear. Algumas discussões têm falado na repristinação, portanto, em ir buscar aquilo que era o regime da Lei 2, de barra 2000, que trazia esta medida e que previa aqui a despromoção entre 15 dias a 3 meses para a categoria imediatamente inferior e, eventualmente, até com uma perda de remuneração para esta categoria. Outros colegas têm defendido lançar mão do Estatuto do Funcionário Público, que também tem esta categoria. Eu, pessoalmente, estou muito reticente em aconselhar o meu capital humano a usar esta medida nesta altura, porque são tudo considerações técnicas, não finais, portanto, que não decorrem da lei e que podem, eventualmente, vir a ter um tratamento diferente
pelos órgãos de tutela e pelos tribunais, e, portanto, eu tenho desaconselhado totalmente olhar para esta medida. Esta é uma delas, e a outra é a suspensão temporária com perda de remuneração, que pode ir até 60 dias no ano. Portanto, 30 dias por cada aplicação de medida, eu diria por cada infração, e depois até 60 dias no ano. Essas duas novas medidas vêm, de facto, disciplinar o trabalhador? São muito graves. São muito graves. A suspensão efetiva do trabalho com perda de remuneração significa que o trabalhador deixa mesmo de prestar o trabalho e deixa mesmo de receber a remuneração referente àqueles dias. Portanto, não se trata apenas de uma redução, como já havia uma redução de salário na Lei 7. Aqui não, aqui a empresa diz que fica 60 dias em casa sem trabalhar e sem salário. Portanto, é muito oneroso. E a despromoção, então, eu até no elenco das medidas, normalmente o legislador põe das que entende ser as mais brandas para as mais pesadas. Eu até acho que a despromoção é muito mais grave, porque o trabalhador continua no seu local de trabalho. Imagine um chefe de departamento que é despromovido a técnico e fica ali como técnico com os seus subordinados, não é? Aqueles que respondiam a ele, com uma perda de remuneração. Naquele cenário, para além do encargo financeiro, o encargo psicológico e emocional, não é? Portanto, são de facto medidas bem pesadas. Doutora Deise? Eu concordo que são medidas pesadas. Aliás, é importante que tenhamos em mente que o propósito da lei, além de trazer o equilíbrio a nível contratual, é precisamente dar aqui ao empregador mais possibilidades de exercer o seu poder disciplinar. Como dissemos inicialmente, o empregador não se vê limitado no exercício do seu poder disciplinar. Penso que esse incremento, digamos assim, essa inovação a nível das medidas disciplinares será também para abrir aqui um critério mais abrangente para que o trabalhador que é sujeito a um processo disciplinar seja sancionado de tal modo que, a nível psicológico, ele sinta realmente o peso daquilo que fez, sem, se calhar, em alguns casos, antes de partir logo para um despedimento disciplinar. Eu penso que estas duas medidas também irão pesar nesse sentido. Okay. O despedimento é última ratio, né? Sempre. Sim. Ainda dentro, não é? Sobre essas questões ligadas à disciplina laboral, o colaborador que tiver em gozo de férias, ele pode ser instaurado um processo disciplinar? Eu penso que aqui devemos ter em mente o propósito das férias, não é? Se calhar, antes de responder diretamente à questão, ter em mente que as férias são precisamente para o trabalhador poder recuperar as energias e pronto, se calhar gozar aqui mais um tempo de relaxo com a sua família e estar com uma mente tal que lhe permite fazê-lo. Se ele for chamado em gozo de férias, se for chamado logo para um processo disciplinar, este propósito, esta pretensão cai, porque ele já não estará psicologicamente estável ou são suficiente para, de facto, usufruir das suas férias. Portanto, a nova lei, digamos assim, a lei 2023, não permite o trabalhador que está em gozo de férias ser instruído num processo disciplinar. E eu penso que aí faz algum sentido, porque o legislador olhou muito pelo propósito das férias. Por que se permite o trabalhador ter 22 dias úteis de férias? Qual é a pretensão por trás do objetivo? É precisamente para ele relaxar e ele estar bem com a sua família, ter mais algum tempo para atividades, se calhar culturais e sociais, e não tanto pensar no trabalho. Principalmente, pronto, naquele caso em que haja infrações, não é? No lado negativo, digamos assim, ou no peso psicológico que tem o processo disciplinar. Permita só fazer aqui um acréscimo, que eu acho que precisa ser clarificado isto. Não significa dizer que o trabalhador em gozo de férias não pode ser
feito um processo disciplinar. Não pode ser convocado para o processo disciplinar. Ou seja, eu estou de férias, ser chamado para vir ao serviço, receber a convocatória do processo disciplinar. É isso aqui que está em causa. Não é interromper as férias do trabalhador para dar uma má notícia. Basicamente é isto. Ok. Bem, vamos falar sobre um tema que a mim parece bastante preocupante, que tem, durante muito tempo foi uma má prática que acontecia nas organizações e não havia, de certa forma, uma mão pesada para tais práticas. Aqui vamos falar sobre o assédio, das diversas formas de assédio que nós conhecemos. A nova Lei Geral do Trabalho traz novidades relativamente a essa questão do assédio. Quais são essas novidades? Qual é o vosso pensamento em relação a esta situação? Bem, o tema do assédio é um tema complexo. Eu diria que, na verdade, o legislador o que fez agora foi enunciar o assédio sexual, no caso, como uma das causas diretas de despedimento disciplinar. Mas, honestamente, já lá estava. Ok. Já lá estava, porque havia outras alíneas que podiam justificar um despedimento disciplinar, que uma conduta de assédio, seja moral, seja sexual, podiam estar preenchidas. A maioria das empresas tem regulamentos e regras internas. A maioria das empresas tem, a maioria não, todas as empresas demandam respeito pelos colegas. Portanto, isto é dever do trabalhador e, portanto, havia ali uma linha já na Lei 7 e na lei de todas as leis que eu tenho memória de trabalho, trazem normas, trazem linhas que justificam despedimentos por justa causa, quando está em causa o desrespeito, o incumprimento de normas e regras da empresa. Portanto, já existia a possibilidade de despedir com fundamento em assédio. A novidade aqui é que o legislador agora, de facto, enunciou isto como uma causa específica para o efeito. Mas a grande questão também que se traz aqui nessa questão do assédio é sobre a dificuldade que as pessoas depois têm de poder comprovar essa prática, essencialmente o assédio sexual. Porque normalmente quem comete esse tipo de prática procura fazer num momento em que ninguém está a observar. Eu aqui só posso falar pela minha experiência, não é? Eu, quando me apresentei, não falei, eu também sou pós-graduada em Business Compliance. Ok. E no ramo, pelo menos onde eu tenho atuado, as empresas têm gabinetes de compliance fortes e atuantes e mecanismos de denúncia que dão alguma abertura aos trabalhadores para eventualmente denunciarem este tipo de condutas. Naturalmente, e não vou ser hipócrita e dizer que funciona maravilhosamente bem, porque depois há aqueles casos, e temos que falar sobre eles, aqueles casos em que o assédio até vem do top management. Portanto, por isso é que eu digo que é de facto um tema muito delicado, exige uma gestão de capital humano e uma equipa de investigação muito capaz, muito sensível, para que estes casos tenham uma resposta válida. Sim. Não sei se o Silvio... Está tudo dito, mas não é o exemplo que eu tenho aqui. Por acaso estive a ouvir uns trabalhadores na quinta-feira, não é assédio, mas é desrespeito, injúria, e em audição aos trabalhadores, o outro diz sim, de facto, eu falei isto. Eu chamei de ladrão porque não sei o que, ameacei até... Mas eu não disse nessa perspectiva. Eu disse noutra perspectiva, até porque eu tenho uma boa relação com o colega. Entretanto, o colega sentiu-se ofendido. Aqui parece que é muito mais fácil, né? Há uma confissão. Entretanto, depois, dentro do relatório, ver o que sugerir para a direção, mas sim, também há destes casos, né, de um desrespeito em que as pessoas tinham uma postura sobre aquele determinado assunto que achavam normal, até alguém bater-lhes a porta e dizer não, aqui.
há esses episódios também dentro do assédio sexual, me parece. Pois, esta questão também das relações humanas e da cultura, nós achamos, por exemplo, normal dizer: colega, hoje estás mesmo boa. Sim. É correto? Colega, que enche. São coisas que, eventualmente, num dia bom, a colega recebe bem, num dia mau, a colega se calhar não recebe tão bem. Acho que o papel fundamental aqui das empresas e dos profissionais de capital humano é conscientizar, é formação constante, informação constante, é de facto detalhar o tema de tal forma que todo mundo tenha muito ciente do que pode constituir uma conduta de assédio ou moral ou sexual. Informação é conhecimento. Porque uma das grandes dificuldades, em muitos casos, de quem comete o assédio é também não saber identificar o que é assédio. Porque aquilo que muita gente pensa que está a elogiar, em muitos casos, pode ser considerado como assédio. Não é? Se calhar também aqui o papel das empresas em esclarecerem melhor as condutas que os seus colaboradores devem adotar no local de trabalho. E o papel do assediado em imediatamente verbalizar o desconforto. Porque muitas das vezes há um primeiro desconforto que se deixa passar, há o segundo desconforto que se deixa passar e a coisa vai escalonando. Então, esta conscientização que as pessoas vão ter, ou devem ter, que as empresas devem promover com os workshops, com as ações de formação, com os e-mails informativos, enfim, vai permitir também que as pessoas, ao primeiro desconforto, digam: colega, não, por aí não. Impõe logo algum limite. Exatamente. Impõe logo algum limite. Bem, não gostava de deixar de falar sobre as novidades que temos nessa nova lei. E uma delas é novidades nas modalidades de contratos especiais. Aí, nomeadamente, quero falar sobre o teletrabalho, né, que agora também faz parte das novas modalidades de contratos especiais. Qual é a vossa visão relativamente a isto? Porque o teletrabalho depois passou a ser algo, uma modalidade normal, não é? Para a realidade de quase todos os países em função daquilo que se viveu na fase da pandemia. Já estava na hora de nós, de certa forma, legislarmos a modalidade do contrato de teletrabalho. Qual é a vossa visão em relação a isto? Eu penso que as leis não são estáticas nem podem ser. Tem de sempre adaptar-se àquilo que é a realidade, não é? Ou contextualizar-se, digamos assim, à realidade. Desde a época da Covid-19, que se viveu um momento muito atípico a nível mundial, não é? O teletrabalho passou a ser implementado para permitir então com que os trabalhadores continuassem a desempenhar as suas atividades, mas num contexto mais ao domicílio, não é? Se calhar fora do contexto laboral, fisicamente falando, num contexto mais caseiro, porque éramos impedidos naquela altura de sair, ou fomos impedidos durante algum tempo de sair, e ainda assim poder continuar a desempenhar as suas atividades. Eu penso que a nova lei, acho que é muito bem-vinda, essa introdução da nova lei. Aliás, vem dar, se calhar, maior robustez aqui à contratação em teletrabalho. Existem atividades que, por si só, pela sua natureza, permitem a contratação nesta modalidade em teletrabalho. Por exemplo, um web designer, por exemplo, um gestor de redes sociais, que está cada vez mais, não é? Faz-se notar cada vez mais essa atividade, não é? E eu penso que a lei, ao inserir este tipo de contrato, e não só, não é? Tem também outros contratos especiais, como o trabalho doméstico, que já existe a lei, ainda assim a Lei Geral do Trabalho vem dar aqui uma maior nuance a esse tipo de contrato. Eu penso que a lei traz aqui abre aqui portas para oficialmente celebrar esse tipo de contratos. Já está regulamentado, pelo que sei, já existe o decreto
que regulamenta a contratação em teletrabalho. Portanto, ela vem dar mais corpo e torna-se mais permissível, mais aceitável no âmbito do nosso ordenamento jurídico. Sim, como disse a colega e bem, o teletrabalho não é novo no ordenamento jurídico angolano. Ok. Veio na sequência, de facto, da pandemia e o decreto é de 2022. Agora, o que a nova Lei Geral do Trabalho vem fazer foi, de facto, elencar como, portanto, nos contratos especiais, elenca também o contrato de teletrabalho, mas remete para o diploma que já está aprovado desde 2022. E eu acho que veio para ficar. É um tipo de relação que veio para ficar e tem funcionado muito bem, inclusive, depois da pandemia. Há aqui duas nuances no teletrabalho. Nós temos a perspectiva do teletrabalho por convenção das partes, não é? Aquilo que é o acordo entre a entidade empregadora e trabalhador, qualquer um dos dois pode propor. Naturalmente, temos que olhar a atividade específica do trabalhador. Há posições que são incompatíveis com o teletrabalho, não é? Aquelas que, de facto, exigem uma presença no local. O mecânico não pode fazer teletrabalho, o motorista não pode fazer teletrabalho, o enfermeiro não pode fazer teletrabalho. Portanto, estas posições que envolvem trabalhos... A presença física. São incompatíveis com este regime, mas todas as outras pode ser convencional entre as partes, por pura conveniência, e nestes casos há um acordo entre a entidade empregadora e trabalhador. Há muitas empresas hoje que fazem um regime híbrido, ainda, até hoje, porque funcionou muito bem em relação a controle de custos. Na altura da pandemia, o facto dos trabalhadores não irem às instalações permitiu às empresas fazer aí savings em custos muito consideráveis. Sim. E funcionou. Custos com os cafés. Com tudo, com água, com luz, com café, com transporte, material gastável, enfim. Apesar custos... a parte, a obrigação da entidade empregadora a disponibilizar o computador, ajudar com o custo da internet. Mas que também tem alternativa. Há casos em que, se a entidade empregadora não tiver e o trabalhador estiver disposto a usar o seu próprio material, é possível convencionar também. Portanto, é um regime bem completo, flexível e permissível. Então, há empresas que continuam até hoje a usar em regime híbrido ou não. Portanto, segundas, quartas e sextas vens para prestar contas e tal, terças e quintas trabalhas a partir de casa. Portanto, mais as empresas de resultado e menos de horário. Há aqui uma diferença. Há aquelas empresas que fazem questão de tem que entrar às 8 e sair às 17, independentemente da produtividade, e depois tem as empresas que dizem, olha, os teus resultados da semana são estes e tu tens que entregar. Se vais entregar na terça-feira às 3 da manhã ou na sexta-feira às 17, o problema é teu, tens é que entregar os resultados. E depois existe um regime obrigatório. Existe no teletrabalho ali algumas situações de fragilidade, de facto impossibilidade física de prestar o trabalho, quer por razões do próprio trabalhador, quer por eventual assistência eu lembro-me que a lei refere menores de 5 anos que estejam ao seu cuidado e que tenham incapacidade de até 60%. Portanto, nestes casos, a entidade empregadora não pode sequer recusar. Se a posição do trabalhador for compatível com o teletrabalho, a entidade empregadora não pode se opor. Portanto, é um regime que eu acho que veio para ficar. Eu entendo que as empresas do futuro vão pensar cada vez mais. Nós todos olhamos, pelo menos olhamos, eu quando olho assim, as grandes empresas, as Googles e os Apples e não sei o quê, que são empresas de resultado, este é o futuro. Bem, eu gostava aqui de tocar numa das novidades. Eu não sei se na verdade é novidade, porque quando falo de certos aspectos que, na minha perspectiva e de acordo com aquilo que a nova lei apresenta como novidade depois, só aqui clarificado que, bem, não é bem assim, não é tão novidade, isso já existe, só que agora foi melhor clarificado. É sobre a questão dos testes e exames médicos, não é? Para os colaboradores. O empregador podia exigir isso da parte do candidato ou do colaborador, né, que
quisesse vincular-se à empresa, não é? No entanto, parece que, de acordo à lei atual, essa questão fica ultrapassada. Eu não sei se o meu entendimento é correto quanto a essa questão. Eu acho que o legislador fechou a porta e abriu a janela. De facto, na nova lei, o legislador vem dizer que, portanto, a regra é não poder pedir o exame. Okay? A regra é essa. Mas depois há uma janela que se abre... Para determinados serviços. Exatamente. Dizendo que se estiver em causa a segurança do próprio trabalhador ou do seu colega, já pode pedir. Portanto, Ou seja, o que não me limita a fazer exames. Eu vou contratar e passas 8 horas de frente ao computador, eu preciso de saber se tu entraste com algum problema de visão e ao sair, vais sair com algum problema de visão, porque senão depois eu tenho a consequência de doenças profissionais causada por mim. Então, mas está aqui a legisladora. A legisladora. Isso é que eu disse, fechou a porta, mas abriu a janela. Eu penso que essa lei é tão nova que, ou seja, estamos a menos de um mês, já tem uma revisão e vão surgindo, porque há muita coisa ali que precisa de algum subsídio, algum esclarecimento. É a mesma coisa, outra disposição que eu também vi muito discutida, ou muito celebrada, ou muito comentada no Instagram, referente à videovigilância. Exatamente. Mesma coisa. Também fechou a porta e abriu a janela, porque diz que não... As pessoas continuarão a ser... Não, diz que não pode haver as câmaras para controlar os trabalhadores, mas se houver razões de segurança, pode ter as câmaras. Então, eu tenho assets dentro da empresa. As pessoas continuarão a ser... Ok, eu não vou apontar a câmara para o teu... Eu não vou apontar a câmara para o teu e-mail para ver se tu estás a ver o Facebook, mas eu vou apontar a câmara para a tua sala porque eu tenho lá os meus assets, eu tenho lá os meus computadores e tudo mais. Portanto... Exato. Doutora Deise, se tens alguma coisa a dizer sobre isto? Bem, sobre os exames médicos, a limitação ou a proibição que a lei impõe, de forma genérica, impõe, é relativamente aos exames de admissão. Mas nós temos o decreto 53/05 que permite, e aliás exige, na verdade, tanto os de admissão como os periódicos, como os demissionais. Portanto, há sempre... A Lei Geral do Trabalho é uma lei geral, é genérica, mas nós temos leis especiais, não é, em razão de determinadas matérias, que abrem portas ou são permissíveis em função de determinadas situações. Por exemplo, relativamente aos exames médicos, como disse o colega, é importante as empresas saberem como é que o quadro entra para a empresa e ao sair, ou se calhar a sua trajetória enquanto quadro, como é que está a sua saúde e ao sair também. Porque eventualmente isso até protege mais o interesse da empresa, eventualmente surge uma situação, uma reclamação por parte do trabalhador ou do ex-trabalhador, exatamente, de alguma incapacidade em que ele relaciona aquela situação à atividade em que ele desempenhava. Portanto, esta exceção não é má todo. Pronto, tudo depende do ponto de vista. Não se percebe porque... Eu não estava a dizer que era má, eu estava a dizer que... Proibido. Não se percebe porque é que lá está, né? Proibir e permitir. Proibir para permitir é um bocadinho complicado. Talvez, e aqui cogitando um bocadinho, talvez a intenção do legislador tenha sido não expor tanto o trabalhador. A ideia é que estes exames médicos venham retratar apto ou não apto para o trabalho. E que não exponham a vida privada, da intimidade da vida privada do trabalhador com está grávida, tem doença, sei lá o quê. Mais delicadas. Exatamente. Sim, portanto, eu creio que o espírito, a intenção do legislador foi proteger aqui a intimidade da vida privada do trabalhador, mas deixou a janela escancarada. Falando sobre maternidade, gravidez, falando necessariamente sobre gravidez, eu vou associar aqui a questão da maternidade. E parece que também temos algumas novidades. Agora passam a ser 3 meses de licença, é isso? Ou 1 mês é complementar? Sempre foram 3 meses de licença de maternidade, não é propriamente novo. O que vem a complementar, é o que disse, é que a mãe, nesse caso a trabalhadora, pode solicitar mais 1 mês sem remuneração, não é remunerado. Okay. Pronto, há essa ressalva.
mas ela pode solicitar mais um mês para então dar continuidade ou pronto, seguimento a questões, se calhar, relacionadas com o parto e com o bebê e etc. Mas isso é É pós-parto? É pós-parto. Mas há inovações nessa vertente também para os trabalhadores. Por exemplo, Não se compreende o raciocínio também do legislador. É um dia, por ocasião do nascimento de filho, e 7 dias sem... Agora não. Agora não posso concordar. Esta matéria da licença de maternidade e paternidade, acho que é, de facto, uma matéria em que aquela questão que eu falei logo de início, de trazer esta nova lei para humanizá-la, de facto foi conseguida. Há aqui soluções que o legislador trouxe na licença que não estavam pensadas antes e que são de louvar. Desde logo, o legislador pensou agora nesta norma, nas situações em que a mãe não pode gozar a licença, ou por incapacidade física, ou por incapacidade psíquica, ou até mesmo por morte. O legislador já permite que o pai substitua a mãe na licença de maternidade e seja pago pelo subsídio de maternidade, caso não tenha sido pago. Pensa ainda mais longe. Diz, mesmo nos casos em que ambos os progenitores, pai e mãe, estejam incapacitados, um terceiro que esteja ao cuidado do recém-nascido pode também gozar da licença de maternidade e receber o subsídio. Portanto, há melhorias, portanto, humanizou aqui o tratamento do recém-nascido de uma forma de louvar. Agora, a grande festa que se fez foi dos pais, né? Agora os pais têm. Não têm. Tem um dia útil na mesma, colegas. Sim, sendo que podem usar os outros 7 sem remuneração. Mas isto se nós olharmos a Lei 7/15, já havia uma solução para isso. O pai podia pedir uma licença sem vencimento, com fundamento em quero ficar com meu filho. A grande diferença é que na licença sem vencimento dependia da autorização da entidade empregadora. Agora, estes 7 dias úteis, se o pai requerer, a entidade empregadora não pode se opor. Okay? Mas, mais uma vez, à luz de um recém-nascido, com as papas, com as fraldas e etc., a ficar prejudicados nessa sem remuneração. Que não se percebe sem remuneração. Toda a diferença. As pessoas sentirão-se, de certa forma, forçadas a irem trabalhar. O caminho temos que louvar, não é? São passos que estamos a dar. Acho que o legislador está a olhar para as famílias com um envolvimento maior dos pais e retirando aquela ideia de que só as mães é que devem o cuidado do recém-nascido. Portanto, dá aqui algumas oportunidades dos pais também acompanharem estes primeiros períodos, mas são pequenos passos, mas são passos de louvar. De louvar mesmo seria 10 dias remunerados também para os pais. Sim, de facto, também é olhar o contexto atual. Hoje as famílias não é aquela ideia da família, muitos de nós estamos distantes dos nossos parentes mais diretos, né? A mulher nasceu e é o marido que tem que estar ali, não é a mãe, já nem é o avô, não é a tia, não, é o marido que está ali a 100%. E ainda bem, colega. Sim. Mas pronto, eu compreendo que haja aqui esse primeiro passo e que esperamos que é que nos espera nas próximas alterações relativamente a isso. Ok. A título conclusivo, também há aqui uma outra inovação ainda nesta matéria que tem que ver com o direito do pai acompanhar toda aquela trajetória da gravidez e as consultas pós-parto durante até 1 ano, não é? Também é importante porque o que é que acredito que o que se prevê aqui é criar maior envolvência do próprio trabalhador em todo este processo que é tão delicado. Nós sabemos como é que funciona, há casos mais delicados, há casos menos, mas é um processo muito especial e importante e que o trabalhador também deve fazer parte. Portanto, é uma inovação e é bem-vinda. Okay. Muito obrigado. Há grande dúvida também por parte de muitos profissionais, sim-se na questão das indemnizações. Não sei, temos alguma novidade em concreto relativamente a esta matéria das indemnizações? Excepto do que agora as indemnizações não serão feitas apenas na base do tamanho da empresa, conforme era
digamos assim, a Lei 7/15. Não sei se vocês têm alguma coisa a referir-se. De facto, a diferença é esta retirada à dimensão da empresa. Agora, esta retirada desapareceu, portanto, as obrigações indemnizatórias recaem sobre as empresas da mesma forma, independentemente do volume de negócio que elas tenham ou do número de trabalhador. Mas, de resto, que me ocorra, Sim, está correto. não houve alterações aqui de maior. Okay. Bem, nós estamos a chegar no final do nosso programa, não é? Parecendo que não, o tempo passou rápido, neste caso em concreto. Estamos bem dentro do limite do nosso programa. Eventualmente, deixarei aqui algumas questões a serem colocadas por parte da nossa plateia, não é? Mas antes, porém, gostava de agradecer mais uma vez a presença dos caros convidados aqui, que se retiraram do seu precioso tempo para poderem estar aqui conosco hoje, um dia após o feriado, que sabemos, de acordo com a nossa realidade, não é fácil abandonar esse tempo que seria de descanso para poderem estar aqui conosco e debatermos sobre esta importante temática que tem sido motivo de preocupação para muitos profissionais, não é? Ainda julgo eu que há muita coisa que precisamos compreender em relação a esta nova lei, e conforme a doutora Zaida fez referência, temos pelo menos mais um ano de podermos nos adaptar, não é, face a essas grandes alterações, que essa nova lei traz-nos. Bem, mais uma vez, muito obrigado por se fazerem presente. Eu vou deixar agora alguns minutos, porque eventualmente a nossa plateia também tem questões a fazer. Muito obrigado. Obrigada. Bem, temos aqui um momento para algumas questões. Eu não sei se aqui a nossa plateia tem alguma questão a colocar em relação ao tema que nós estamos a abordar. Sim, temos aqui uma questão. Mais alguém? Boa tarde. Bom dia ainda, desculpa. Quase. Estou acelerado. Bem, a minha pergunta consiste em saber, quando violados os seus direitos, quais são os procedimentos que o trabalhador deve pautar para impugnar os atos da entidade empregadora? Naqueles casos em que a empresa tem um único ente que tem as competências acumulativas, EDG, RH, é tudo quanto a empresa é dele. Portanto, refere-se, se calhar, a micro, pequenas empresas onde o responsável desempenha várias funções. Eu penso que a melhor forma, se calhar, de fazer valer os seus direitos é apresentar reclamação junto das instâncias, das entidades competentes que atuam como fiscais, não é? Do cumprimento da Lei Geral do Trabalho. Nesse caso, estamos a falar do Ministério do Trabalho, estamos a falar da Inspeção Geral do Trabalho, ou seja, se internamente, como é mesmo só uma pessoa que desempenha todas essas funções, não terá onde reclamar. Portanto, terá necessariamente de levar essa questão para fora, para um terceiro, não é, que atua e que tem, se calhar, competências para fazê-lo, para então dirimir este conflito ou acautelar pelos seus direitos. Não tem micro. Sim, sim. Bem, eu até percebi, mas entendo que devemos ser mais contextual, mais prático. Quando eu toco no sentido de quais são os procedimentos
Totem está a querer dizer quais são o caminho, porque nós temos trabalhadores e entidades empregadoras que por questões de ignorância e não sabendo a lei, atuam de formas a violar certos direitos, até certos direitos mesmo de personalidade ou direitos fundamentais. O que eu quero saber da doutora ou dos convidados é caminhos em que o trabalhador deve pautar até chegar à entidade que vela por seus direitos. É por ali que eu quero. Pronto, deve mesmo dirigir-se a essas instituições. Quando eu me referia a apresentar-se, ou melhor, levantar essa questão a essas instituições, referia-me ir às instituições, porque, repare, muitas das instituições não têm ainda, se calhar, páginas online, não têm, percebe, formas de contacto virtual. Portanto, é mesmo presencial, deve dirigir-se a essas instituições, se calhar deverá escrever, porque para obter uma resposta oficial, se calhar a melhor via, e estando em instância pública, administração pública, a melhor via será por escrito, mas ainda assim eu tenho conhecimento que a Inspeção Geral do Trabalho recebe utentes, tira dúvidas e auxilia exatamente em primeira instância, caso sejam questões de esclarecimento. Se forem questões muito mais que geram conflito, aí na própria instituição poderá preencher o formulário ou se calhar vai já com um documento escrito para formalizar então a sua pretensão. Então, percebeu que está com um conflito com o seu patrão, vai para a Inspeção Geral do Trabalho, aqui fica a deixar a tag, né? Comunica, eles normalmente têm um formulário onde o senhor vai expor exatamente o que é que se passa. Aí também é feita uma triagem prévia, ver se efetivamente há aqui alguma violação de algum direito do trabalhador. A Inspeção Geral do Trabalho, de seguida, por norma, convoca a entidade empregadora para uma tentativa de conciliação, uma audiência, para tentar perceber o que é que se passa e tentar chegar a um acordo. Não havendo acordo, o processo... Bem, conciliação é junto do Ministério Público, é mesmo mediação. O que a inspeção faz é mediação. Portanto, vai ler a sua pretensão, a sua inquietação, deixará o seu contacto e do empregador. Se for uma questão de esclarecimento, poderá contactar e, se calhar, dirimir a questão muito rapidamente. Mas se for uma questão mais profunda, que tem mesmo a ver com direitos e o incumprimento ou alguma infração por parte do empregador, chamar as partes para, então, dirimir a questão. Ficou claro? A plateia tem mais alguma questão a colocar? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia ainda, nesse caso também. Eu queria fingir se há o contrato determinados, os tipos de contrato determinado e indeterminados. Neste período, e disse bem a nossa moderadora, que provavelmente 1 ano teremos de conflitos dentro das empresas, porque tem aí muitos contratos a terminar e posterior tende a transitar a indeterminado. Como é que fica funcionários que os seus contratos terão tempo a terminar e a empresa, né, a entidade empregadora não justifica por que razão não quer celebrar ou renovar o contrato? Normalmente não estamos diante de um despedimento, estamos diante de uma cessação de contrato, mas sem um aviso plausível, por que já não pretende renovar o contrato? Isso é que se via ou que se vê na nossa Angola. Obrigado. Infelizmente, a natureza do contrato por tempo determinado em si não obriga a entidade empregadora a dar uma justificação. O contrato por tempo determinado tem uma duração no tempo. Portanto, findado esse tempo, se a empresa não quiser renovar, desde que dê o pré-aviso exigido por lei, a empresa não tem obrigação nenhuma de dizer não quero renovar por isto, por aquilo e por aquilo. Portanto, pode, de facto, apenas mandar-lhe uma carta dizendo quando o contrato terminar, o contrato está terminado. Eu entendo, nós temos que diferenciar aqui aquilo que é legal daquilo que é justo ou moral.
E, portanto, eu entendo que moralmente nós esperamos, às vezes estamos nas empresas 4, 5 anos ou muito mais, e esperamos que nos deem uma satisfação, que nos digam, olha, correu mal aqui, ou correu mal ali, olha, não vamos renovar por isto e por aquilo, mas não há, de facto, obrigação legal nenhuma da empresa o fazer. A título complementar, nós, obviamente, a nível de rescisão, caducidade de contrato e comunicação de não renovação, nós focamos muito nas empresas. Mas, repara, a parte da relação do jurídico laboral também implica a possibilidade do próprio trabalhador não pretender a renovação do contrato. Portanto, obviamente que isto é um lado que se calhar não se ouve muito, mas também existe, também é uma prerrogativa, ou seja, tanto uma parte como a outra pode comunicar a sua pretensão de não renovar o contrato. Não recai, sem qualquer justificação, não recai só nas empresas, não é um direito que confere apenas às empresas. Contando que no âmbito da anterior lei eram 15 dias, agora estamos com 30 dias. Ou seja, tens mais 30 dias a ser torturado, a sofrer, porque tens... Passam-se para 30 dias, exato. Eram 15 dias úteis, passou para 30 dias consecutivos. Sim. Não é mais 15. Não são mais 15. 15 dias úteis são 3 semanas. 30 dias, em regra, são 4 semanas e qualquer coisa. Neste caso, nós vamos correr naqueles erros de que a entidade empregadora vai cessar o contrato com o trabalhador, passado 1 mês, 2 meses, vai chamá-lo novamente para contratar na mesma posição, com o mesmo salário, provavelmente. O tipo de contrato será determinado, ou indeterminado nesse caso. Mas aqui o tempo de casa começa a contar desde aquele momento que estão a contratar o trabalhador, não o anterior contrato. Aqui nós vamos ter déficit ou não há uma proteção neste período de conflito para os trabalhadores. Uma vez que a nova Lei Geral do Trabalho veio para garantir proteção e garantias do trabalhador nesse caso. Eu queria ver como resolvermos essas situações. Nós referimos esta questão de início, que foi uma questão que foi colocada. Estas situações não são legais. Estas situações de mandar o trabalhador para casa por 1 mês ou 2 e depois voltá-lo a chamar para um novo contrato e nas mesmas condições podem ser expostas. Então, nestas situações, eu quase que posso afirmar que se procurar as instâncias de tutela, a Inspeção-Geral do Trabalho ou eventualmente um tribunal, qualquer tribunal, olhando esta sequência de contratos, vai obrigar a entidade empregadora a contar a antiguidade desde o início do primeiro contrato. Okay? Porque, de facto, isto é manobra dilatória da entidade empregadora só para não converter o contrato naquela altura. Não, é tentar captar aqui um cenário em que se enquadrasse essa situação, mas aqui é uma fraude, claramente, aliás, a nova lei faz essa referência, qualquer tentativa de nulidade à norma, o contrato considera-se nulo, porque também não faz sentido, porque... Aliás, há aqui legítima expectativa também a serem salvaguardadas, porque todos nós que temos um contrato por tempo determinado, estou a falar de modo geral, com esta novidade, temos expectativa que passem-nos a tempo indeterminado. Ou sim ou não, esta é a parte menos otimista, ok? Mas é legítimo que penses desta forma. Agora, a entidade empregadora cessa, afinal tem interesse em te manter contratado, mas depois é tentar ver, porque ela ao voltar a contratar, ou contrata por tempo indeterminado, ou contrata por tempo determinado ao abrigo daquelas linhas, que também, de certa forma, exige aí alguma ginástica para tentar enquadrar. Pensamos que não é uma atividade, não está a substituir ninguém, não há aqui um aumento exponencial da atividade da empresa, ou seja, o mais certo é nesta nova contratação que passe por tempo indeterminado, porque terá dificuldade da empresa justificar a contratação a termo, né?
ou por tempo determinado. Por isso é que nós dissemos aqui que vai ser aí um período conturbado e que eventualmente vai aumentar bastante os conflitos de natureza laboral, quer junto da Inspeção-Geral do Trabalho, quer junto dos tribunais. Porque se as empresas escolherem adotar este tipo de manobras, os trabalhadores, espero eu que estejam mais atentos, espero eu que se estejam a informar, vão começar a reagir e os conflitos vão subir. Bem, esta será a última para fecharmos mesmo. Bom dia. Ok. Bom dia. Eu quero saber, os contratos que atualmente são determinados, estão a termo, a empresa é obrigada, agora, com a lei que já entrou em vigor, no dia 26, é obrigada, se quiser renovar, tem que ser obrigada a contrato indeterminado? Não. Não pode continuar, se estiverem... se o contrato vai ser renovado automaticamente, e a empresa quiser e também o colaborador quiser, pode ser renovado no mesmo período, imagina de 6 meses. Se a contratação a termo tiver como justificação uma das linhas que agora a nova lei vem permitir a contratação a termo e não tiver ainda ultrapassado os limites que a nova lei traz, ainda é possível renovar por tempo determinado. Mas é preciso agora, neste novo contrato por tempo determinado, justificar a manutenção do termo e justificar a duração do contrato. Portanto, a conversão em contrato por tempo indeterminado não é obrigatória e automática, a não ser nestes casos em que já não há possibilidade de encaixar em algumas das linhas, ou o período já é, por exemplo, aqueles contratos que nós temos há 8 anos. Menos de 5 anos não é obrigatório, no caso. Depende do fundamento da contratação. Okay. Depende do fundamento da contratação. Se a empresa conseguir justificar que, não, eu tenho vou dar um exemplo concreto. Uma empresa que tem um projeto, e trazendo aqui para a nossa realidade do dia a dia, Corredor do Lobito, não é? E tem o projeto do Corredor do Lobito agora contratou muitos prestadores de serviços e vamos supor que fez um contrato de 5 anos. Ponto. 5 anos de prestação de serviços. E a empresa precisou aumentar o seu volume de trabalhadores para dar resposta a este contrato específico. Ok? Então, contratou por 1 ano. Estamos a falar da necessidade temporária de um trabalhador para responder a um projeto específico. Na altura da renovação, esta causa ainda é válida. E o contrato durou 12 meses, vamos supor que para este caso eu não tenho de cor, não sei, acho que são 36 meses. São 36 meses, portanto a empresa pode renovar por mais 1 ano, porque a causa que originou este contrato por tempo determinado ainda é válida. E o período que o legislador agora vem dizer que estes contratos podem durar também ainda é possível. Parece-me até técnica de RH pela questão em si, não sei. Mas a ideia aqui é o seguinte: para fazeres um contrato por tempo determinado ao abrigo da nova lei, ou da lei em vigor, de um contrato da anterior lei, é preciso que o facto com que aquela pessoa esteja contratada corresponda a uma das alíneas como justificação para a contratação por tempo determinado. Okay? Aí permite, e não precisa fazer novo contrato, é uma adenda a fazer aquela cláusula a especificar exatamente em que situação que aquele trabalhador foi contratado e voltam ao abrigo da nova lei convencionar o contrato por tempo determinado. Deixem-me só fazer aqui uma ressalva para uma solução altamente duvidosa que eu tenho vindo a ouvir aqui. Alguns técnicos, principalmente de capital humano, têm-me questionado, então por que eu não aproveito, porque o legislador diz no 319 que os contratos celebrados à luz da Lei 7 vigoram até a sua caducidade à luz da Lei 7, então por que eu não aproveito, enquanto ele ainda está a vigorar, vou renovar a Lei da Luz 7 por mais 2 anos? Não.
Quando o legislador pensou no 319, o legislador pensou naquele período contratual daquele contrato, não pensou em defraudar expectativas nem da entidade empregadora nem do trabalhador, de usar ali daquele subterfúgio e dizer, vamos aproveitar que ela ainda está a ser regida pela Lei 7 e vamos estendê-la antes da caducidade por não sei quantos mais anos para aproveitar, porque senão nós estávamos a vida toda, antes dele chegar ao fim, renovávamos, antes dele chegar ao fim, renovávamos e dizíamos que ainda estava a ser regida pela Lei 7, ok? Sim, por acaso ouvi também numa palestra uma colega perguntou se pode fazer... E disseram que sim, espero que não. Não, disseram que não. Disseram que não. Obrigada. Eu conheço soluções... isto hoje já não é possível, né? Mas janeiro, fevereiro, de fazer um contrato a termo, ok? Com limite temporal de 1 ano. Vamos ver como é que vai ser o teu comportamento. Como o teu contrato vai renovar-se já agora em março, dia 27, e passavas por tempo indeterminado, vamos testar mais um bocado. Então, vou-te dar mais 1 ano e faço uma adenda a definir 1 ano com período de duração de contrato. Ok, penso que estamos terminados então, mais uma vez com a nossa terceira edição. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Agradecer também a presença mais uma vez dos meus convidados. Foi fantástica essa conversa convosco e muito esclarecedora. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho de louvar iniciativas como estas, conversas com os pares, troca de experiências. Estamos no momento certo para discutir a Lei Geral do Trabalho incessantemente, para aprendermos todos uns com os outros como melhor usá-la em benefício quer das grandes empresas, pequenas empresas e dos trabalhadores. Parabéns pelo programa e que seja um sucesso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada pelo convite.